Seja muito bem-vindo a mais uma aula que é importantíssima para você garantir segurança na interpretação do hemograma, naquela parte que a gente tem do leucograma e, claramente, sem dúvida nenhuma, entender a cinética, a dinâmica e como o neutrófilo participa dos processos, não só inflamatórios, faz de você uma pessoa com muito mais ferramenta para elaborar diagnósticos diferenciais, para supor algum tipo de distúrbio, enfim, né? A gente sabe que o hemograma precisa ser contextualizado dentro de todos os seus parâmetros e, óbvio, com sinais clínicos, anamnese, etc. Mas quando a gente olha para o neutrófilo, a gente vê a importância dele no papel, né, de uma célula de defesa, e a gente também vai ver como ele participa, né, como é que é a cinética dessa célula que vai aí ser responsável pela primeira resposta celular, pela primeira resposta de defesa, onde nós temos aí o neutrófilo migrando para os tecidos para participar de um processo inflamatório infeccioso ou para participar da sua própria morte. Então a gente vai ver como que o neutrófilo é importante na tua carreira, como o neutrófilo é importante para você entender que vai além de processo inflamatório, que vai além de infecção, e a gente precisa ver que nem todo processo inflamatório vai gerar, por exemplo, uma neutrofilia, uma leucocitose por neutrofilia. Então, vamos lá, muita calma nessa aula, muita segurança, e se você precisar, você volta nela, você vai resumir, volta para ouvir de novo os pormenores que você, porventura, deixou passar, mas é importante você saber que essa aula é uma das aulas que a gente coloca a cereja no bolo. Então, guardem essa aula com muito cuidado, com muito carinho, porque vocês vão eventualmente revisitá-la em alguns momentos. Então, neutrófilos, né? A célula mais abundante, né? O leucócito, na verdade, mais abundante quando nós estamos falando de cães e gatos. Então, é importante que a gente estude e entenda em que situações o neutrófilo pode estar acima do valor de referência, em que situações o neutrófilo pode estar abaixo do valor de referência. E vamos começar de onde realmente se dá a origem de um neutrófilo, assim como os outros leucócitos, como você viu na aula passada. Certo? Então, tudo advém de uma célula-tronco, uma célula pluripotencial, que é aquela célula que está na medula óssea, que vai, através de estímulos, né, se proliferar e se dividir em outras linhagens, como a gente está falando de neutrófilo, monócito, eosinófilo, basófilo, mastócito e etc. Né? Então, tudo advém da célula-tronco pluripotencial. E aí, a partir de estímulos, ela começa a formar colônias, a unidade formadora de colônia granulocítica, que vai ter aí a intervenção, né, de algumas substâncias que vão, mediadores, né, que vão estimular a formação de grupos de células que vão se diferenciar em neutrófilo. Então, nós temos aí principalmente interleucina 1, interleucina 3 e 6, nós temos os fatores de estimulação de colônia granulocítica, monocítica e granulocítica, que vão realmente promover a diferenciação em linhagem celular neutrofílica. A gente vai ver que esses fatores estimuladores de colônia, eles meio que regem, até no processo inflamatório, né, o que as células devem fazer, quais devem ser liberadas, quais devem ser produzidas. Então é interessante a gente lembrar disso aqui, beleza? E uma vez que há a diferenciação da linhagem celular neutrofílica, nós temos que lembrar, né, que dentro da medula óssea existem compartimentos, tá? Principalmente quando a gente está falando de neutrófilo, a gente vai mostrar no próximo slide a importância de você entender quais são esses compartimentos. Mas o primeiro é, sem dúvida, o compartimento de proliferação de neutrófilos, ou seja, aquela célula-tronco já sabe o que vai ser quando crescer, a partir de estímulos, de mediadores, né, bioquímicos. Você tem aí a unidade formadora de colônia granulocítica, e ali começa a diferenciação, e então essas células se direcionam para o compartimento de proliferação
de neutrófilo. Olha só, né? O que eu quero que vocês deem uma olhada. Isso aqui é uma estrutura que eu criei para facilitar o seu entendimento, tá? Então aqui, pessoal, é a medula óssea, aqui é o vaso sanguíneo e aqui é o tecido. Então vamos destrinchar um pouco essa imagem para que fique claro para vocês de que compreender os compartimentos de neutrófilos que temos no organismo é importante para entendimento dos processos inflamatórios e etc. Tá? Então, a partir da célula-tronco, você tem aí no compartimento de proliferação não só a diferenciação, mas como a proliferação de células precursoras dos neutrófilos, né? Então, nós temos aí o primeiro mieloblasto, que vai sofrer divisão mitótica e diferenciação em promielócito. Esse promielócito, eventualmente, vai sofrer, né, divisão e também, né, a diferenciação em mielócito. E aí, quando chega no mielócito, é importante que você saiba que existe um outro compartimento de maturação. Nesse compartimento, você já não tem mais mitose, você tem só o amadurecimento das células. É como se fosse, né, aquela massa que você está esperando fermentar, né? Então, aqui existe um alto índice proliferativo, mitótico, no compartimento de proliferação, beleza? Depois do mielócito, você percebe que você cai no compartimento de maturação, onde você vai ter predominantemente metamielócito e bastonete. Opa, eu já ouvi essas palavras, né? O que significa bastonete, metamielócito, mielócito? Olha só, pessoal, só para vocês terem uma noção, que são as fases imaturas de um neutrófilo adulto, segmentado, maduro, tá? Quando a gente fala na literatura, ou quando a gente vai discutir em relação aos neutrófilos, a gente pode chamar o neutrófilo maduro de neutrófilo ou de segmentado. Por que eu digo isso? Porque em alguns laudos não vem neutrófilo, vem segmentados, né? E aí você fica, pô, será que isso aqui é neutrófilo? Será que não é? Então, é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. E aí, pessoal, nós temos os precursores, as células mais imaturas, né? Que a gente pode eventualmente encontrar no sangue, né? Que é o bastonete, muito mais raro o metamielócito e ainda mais raro o mielócito, tá? Mas isso é uma condição específica, tá bom? Em condição de saúde, pessoal, o compartimento de maturação, proliferação, lembrando, eles estão dentro da medula óssea, tá? O que é para você ver 99%, né, de população, quando a gente fala de neutrófilo, é segmentado, é neutrófilo maduro. Perfeito? Então, olha só, a medula, ela é esperta, porque ela sabe que esse período aqui, desde esse mieloblasto até a formação de segmentados, a medula óssea demora mais ou menos 6 a 7 dias para produzir um neutrófilo maduro. E aí você pensa, nossa, e como é que o organismo lida com processos inflamatórios agudos, né? Processos infecciosos agudos? É aí que mora um segredo. Lá na medula óssea, você tem esse compartimento de maturação, mas você também tem um outro compartimento, que é o compartimento de armazenamento de neutrófilos. Basicamente, é um espaço onde você já tem majoritariamente neutrófilos maduros, que em uma situação de demanda urgente, demanda aguda, você tem já segmentados que podem cair na circulação e migrar para o local, né, inflamado, o ponto de infecção, beleza? Então é importante você saber disso, porque alguns processos vão alterar, né, o compartimento de armazenamento de neutrófilo. Então é importante você saber para entender aquela neutrofilia e etc, né? Então, nós temos algumas citocinas, substâncias quimiotáticas, que vão regular, né, essa demanda. Realmente preciso de neutrófilo indo para a circulação para migrar para o tecido nesse momento, né? É meio que isso, é uma orquestra onde você tem aí citocinas, né, que medeiam, né, essa cinética de neutrófilo. Bom, dito isso, que a medula óssea tem um compartimento de proliferação, um compartimento de maturação e um compartimento de armazenamento, o último ponto que você precisa saber dessa questão da medula óssea é que, né, num processo onde você tem uma demanda exacerbada de neutrófilos, né, você acaba liberando do compartimento de armazenamento, só que você exaure
esses neutrófilos maduros. E quando você tem, né, um processo inflamatório agudo que está exigindo muito neutrófilo, né, você acaba liberando também neutrófilos que não estão completamente maduros, né, e que podem cair na circulação para tentar ajudar naquele processo inflamatório. A gente fala principalmente do bastonete, que vai estar lá no teu hemograma também, e o metamilócito, que eventualmente também vai estar lá quando a gente tem o quê? Um desvio à esquerda. Calma, que não é hora de falar nisso. Eu quero que você entenda o que é normal, para então começar a entender os processos que envolvem aí a cinética de neutrófilos. Bom, dito isso da medula óssea, nós continuamos o caminho unidirecional de um neutrófilo. O caminho do neutrófilo ele é unidirecional porque uma vez que ele sai da medula, ele não volta, tá? E uma vez que ele cai no sangue, ele vai depois para o tecido e que não volta para o sangue também. Então, o caminho dele é medula óssea foi produzido, caiu no sangue, que eu costumo chamar de rodovia, porque na maioria das vezes o neutrófilo não vai, né, ter o destino final, o sangue vai só levá-lo aonde realmente está havendo necessidade inflamatória, e aí eu chamo ele de rodovia. O importante é você saber que nessa rodovia você tem 2 compartimentos também. Aí os meus alunos lá da faculdade sempre falam, pô, como assim vaso sanguíneo tem 2 compartimentos, né? O que é? Né? Na verdade, pessoal, nós temos circulante, né? Nós temos, na verdade, dentro do vaso, esses 2 compartimentos, ou pool, né? Como vocês quiserem. O compartimento marginal, tá? Que é aquela população de neutrófilos que está aderida à parede do endotélio, beleza? E também temos o compartimento circulante de neutrófilo, que é aquele que realmente está, como o próprio nome diz, circulando. E é exatamente esse, que você coleta na hora que você obtém uma amostra de sangue. Porque os aderidos, os marginais, não entram nessa contagem, tá certo? Porque eles estão aderidos. Então, basicamente, quando você coleta um sangue de um animal, seja ele o cão, seja o gato, você está coletando neutrófilos circulantes. Pô, João, para que eu tenho que saber disso? Calma que eu vou te mostrar a aplicabilidade real disso, tá bom? Pessoal, uma particularidade que a gente tem que saber aqui é que normalmente nos mamíferos a relação de neutrófilo circulante para marginal é, como estou falando aqui, de 1. Ou seja, para cada neutrófilo circulante nós temos um marginal. O que muda? Muda quando a gente está falando de gato. O gato, para cada um neutrófilo circulante, nós teremos 3 aderidos, ou seja, 3 marginais. E aí você me pergunta novamente, pô, João, para que eu preciso saber disso? Eu vou te mostrar que, por exemplo, em processos que demarginalizam ou que provocam demarginação, né, eles vão, no paciente felino, ter uma neutrofilia muito mais impactante do que no cão, mas eu vou explicar isso, tá bom? Outra questão é que o neutrófilo, pessoal, tem uma meia-vida aí no sangue de mais ou menos 10 horas. Depois de 10 horas, ele vai migrar para um tecido, onde ele vai participar de um processo inflamatório ou ele vai morrer. Então, neutrófilo morre no tecido, ele não envelhece no sangue. E isso também nos dá uma pista de alterações que eventualmente nós podemos encontrar num hemograma, que pode te dar aí a suspeita de alguns processos importantes, beleza? Mas o importante é que nós destrinchamos essa imagem e que agora você sabe, resumindo, que tem 3 compartimentos na medula óssea, que existem 2 compartimentos no... Deixa eu só ver aqui. Tá gravando, beleza. E também existe um compartimento tecidual de neutrófilo. O que é um compartimento tecidual de neutrófilo? É aquele compartimento onde você tem neutrófilo tecidual. É o caminho normal de um neutrófilo, beleza? Quando você tem uma estimulação inflamatória, você vai ter mais neutrófilo nesse tecido, tá certo? E isso tudo é regido, né, por citocinas inflamatórias que vão mediar
todos esses processos de aumento de produção, de liberação de neutrófilos do compartimento de armazenamento. Você vai ter, eventualmente, alguns processos demarginalizando esses neutrófilos aderidos a caírem na circulação, que serão contabilizados aqui. E nós temos os neutrófilos teciduais, que é onde você encontra, lógico, onde você eventualmente tem um processo inflamatório ou, normalmente, o neutrófilo morre nesse tecido. Geralmente o neutrófilo morre num tecido respiratório ou intestinal, mas isso também não faz tanta diferença para você não, tá bom? O importante é saber que ele morre no tecido e não no sangue, beleza? Então, pessoal, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que embora quando a gente colete o sangue para hemograma, a gente esteja falando do compartimento circulante de neutrófilos, todos esses compartimentos podem interferir na contabilização aqui, na hora da gente avaliar quantitativamente esses neutrófilos. Por quê? Você pode ter um aumento do compartimento de proliferação, você pode ter a liberação de neutrófilos do compartimento de armazenamento, isso tudo influenciando aqui, ó, no compartimento circulante. Você pode ter uma demarginação dos neutrófilos que estão aderidos, né? Neutrófilo tecidual pode acontecer dele não conseguir migrar para o tecido, isso vai impactar aqui. E também temos, né, aqueles momentos em que, por exemplo, você tem uma hipoplasia medular, onde você tem a diminuição da produção de neutrófilos, obviamente vai impactar aqui, né? Então a gente tem que ter noção de que quando a gente coleta um sangue, a gente está avaliando sim um compartimento circulante de neutrófilo, mas que todos esses compartimentos irão afetar direta ou indiretamente essa contagem. Perfeito? Então, vamos começar a falar sobre alguns termos que a gente ouve corriqueiramente na nossa rotina, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a questão do desvio à esquerda. O que é desvio à esquerda, João? Olha só, o desvio à esquerda, pessoal, fiquem tranquilos porque não é nada de outro mundo. Imagina que você tem um paciente rígido, beleza? Você tem um paciente rígido, ou seja, saudável, e você encontra em 99% dos neutrófilos maduros, certo? E aí você suponha, a gente vai falar de processo inflamatório agudo, mas eu quero te mostrar o que é o desvio à esquerda. Você tem lá o processo inflamatório agudo, onde você não tem tempo da medula produzir mais para demandar aquela inflamação, então a medula começa a liberar o compartimento de armazenamento. Até ali são majoritariamente neutrófilos maduros, certo? Vai ter alguns bastonetes, sim, mas quando você exaure esse compartimento de armazenamento, qual é o próximo compartimento que eu posso me utilizar para dar conta daquele processo inflamatório agudo se a demanda for, né, tamanha a ponto de necessitar o compartimento de maturação? Quem está lá? Bastonete, metamielócito, beleza? E, eventualmente, essa demanda pode ser tão exacerbada que você pode encontrar até mielócito. Lembrando que mielócito, metamielócito e a grande parte dos bastonetes estão na medula óssea. Por que eu estou vendo no sangue? Porque, diante daquela demanda exacerbada, eu exauri o compartimento de armazenamento e depois estou liberando os neutrófilos do compartimento de maturação e, eventualmente, até do proliferação. Então, você precisa saber que desvio à esquerda é quando você começa a encontrar neutrófilos imaturos no sangue, que deveriam estar na medula óssea. Isso não é, num primeiro momento, pessoal, um distúrbio medular. É uma resposta frente a um processo inflamatório muito agudo ou exacerbado, né? Que você precisa lidar com aquele processo inflamatório, mas você ainda não produziu, né, uma quantidade. Lembrando que para produzir novos neutrófilos maduros, a gente precisa de 6 dias, mais ou menos, né? E aí, para liberar imaturos, de 3 a 4 dias. Mesmo assim, né, imagina você, né, o teu paciente com um processo inflamatório agudo, e aí ele chega para a medula e fala, ó, através das citocinas, etc., ele fala assim, olha só, eu estou precisando muito para hoje,
de neutrófilos para dar conta desse processo inflamatório aqui. A medula vai falar, pô, meu amigo, olha só, eu levo mais ou menos 5, 6 dias para produzir um neutrófilo novo, mas aí o tecido fala, cara, daqui a 5 dias a gente está morto se a gente não tiver neutrófilo. Aí a medula óssea fala o seguinte, não se preocupe então, enquanto eu estou produzindo, estimulando a produção de novos neutrófilos, eu vou liberar para você o compartimento de armazenamento, que é para isso que ele existe. E aí o tecido fala, cara, mas eu até vi a tua boa vontade de liberar os neutrófilos maduros do compartimento de armazenamento e até alguns bastonetes, só que não está sendo suficiente. E a medula fala, então ok, eu vou começar a liberar uns imaturos que não estão com a sua maturação completamente, né, realizada, mas que podem te ajudar no processo inflamatório. Beleza, tecido? O tecido fala, beleza, tá? E aí você vê no sangue o quê? Bastonete, metamielócito, mielócito, tá? A depender do grau de desvio à esquerda, porque esse aqui é o esquema de maturação de Schilling, tá? E quando você começa a ver, né, pelo menos é assim que eu guardei na minha graduação, que o segmentado é o adulto, né, o maduro. Desvio à esquerda é quando você começa a andar para a esquerda aqui no esquema de maturação. Opa, se eu andei para a esquerda, eu vi o bastonete. Se eu andei mais para a esquerda, eu vi metamielócito. Se eu andei mais ainda para a esquerda, eu vi mielócito, né? Então, né, dentro da classificação de desvios à esquerda, nós podemos ter duas definições, que seria o desvio à esquerda regenerativo e o degenerativo. Depois, pessoal, a literatura cita algumas outras subclassificações de um desvio à esquerda, né? Por exemplo, moderado, leve, moderado, intenso e etc. Mas, olha, sinceramente, o que a gente precisa ver é, primeiro, né, se num primeiro momento, o desvio à esquerda é regenerativo ou não. E uma outra coisa que a gente vai comentar logo em seguida é que, para a gente ter uma clareza maior sobre a resposta medular frente ao processo inflamatório, a gente não pode se utilizar de apenas um hemograma. Você precisa ver a história que está acontecendo naquele momento, né? Se no momento 1, no momento 0, né, você tem um desvio à esquerda com só bastonete. Depois, depois de um segundo momento, você começa a ver metamielócito, mielócito, e aí daqui a pouco começa a diminuir o número de segmentado, e você está vendo mais imaturo do que maduro. E isso nos dá uma noção melhor se aquele processo está exaurindo a medula ou não. Então, a gente vai conversar com calma sobre isso. Mas perceba que o desvio à esquerda nada mais é do que a presença de neutrófilos imaturos no sangue. Por quê? Essas células aqui ainda estão em processo de maturação. Elas deveriam estar na medula. Só não estão nesse momento porque a medula está liberando os que ele tem, né? Aquela história de, na guerra, né, mulheres e crianças vêm depois, né? Mas, se for necessário, elas vão. Então, você tem os soldados, você tem lá os oficiais de reserva, mas numa guerra, no final das contas, vai civil, vai tudo, né? Então, é basicamente isso. Para atender aquela demanda infecciosa, inflamatória, a medula acaba se utilizando, né, desse procedimento para dar conta daquele processo enquanto ela está produzindo novos leucócitos, beleza? E existe um outro termo, pessoal, que é o desvio à direita. O que é desvio à direita? Do mesmo jeito que a gente vê à esquerda neutrófilos imaturos, no desvio à direita nós vamos ter neutrófilos velhos, né? Por quê? Lembra que eu falei que neutrófilos envelhecem no tecido? Né? Então, essa informação é importante porque, se você começa a ver neutrófilo velho no sangue, significa que está havendo algum processo em que, ao invés dele ir para o tecido, ele está envelhecendo no próprio sangue. E isso a gente chama de desvio à direita. João, mas por que está escrito aqui hipersegmentado? Porque, olha só, pessoal, um neutrófilo maduro tem aí de 3 a 4 segmentações no seu núcleo. O neutrófilo segmentado é por isso que ele é chamado de segmentado. Porque o seu núcleo, apesar de ser único, ele tem segmentações, ele tem áreas de fracionamento, vamos dizer assim, não chega a fracionar, mas é uma estrangulação ali, né, do núcleo, onde você tem segmentação. Conforme,
né, o neutrófilo vai envelhecendo, ele não vai pegando cabelo branco igual a mim, né? O que acontece com o neutrófilo? Ele vai hipersegmentando. Então, 5 ou mais segmentações já nos dizem, né, que esse neutrófilo ele já não é maduro, ele já está velho, e isso implica em umas possibilidades diagnósticas, beleza? Então, tudo é importante, beleza? E outra coisa, desvia à esquerda, desvia à direita, nenhum equipamento vai te falar. Nenhum equipamento hematológico vai te falar. Tá? Isso precisa ser visto em lâmina. E essas informações são imprescindíveis para a avaliação do paciente. Tá certo? Então, vamos lá na definição de desvio à esquerda regenerativo. Tá? Que é uma resposta apropriada. Vamos supor que o animal teve aí uma piometra, né? E aí demandou, né, um processo inflamatório bastante exacerbado em alguns momentos, né? E aí você tem a medula respondendo, né? Com o quê? Com neutrófilos maduros, mas também bastonetes, eventualmente metamelócito, tá? Então, você... Para classificar um desvio à esquerda regenerativo, você precisa ter no teu hemograma uma leucocitose neutrofílica, onde o número de maduros sobreponha o número de imaturos. Então, essa é a definição de desvio à esquerda regenerativo. Dá uma olhada aqui. Esse aqui eu peguei um caso real para vocês verem o que é um desvio à esquerda regenerativo em teoria, tá? Nós temos aqui uma leucometria global de 24.700, ou seja, temos uma leucocitose. Vamos olhar só para o neutrófilo, tá, pessoal? Olha aqui, segmentado, que eu já combinei com vocês, que é o neutrófilo maduro, 17.537, ou seja, uma neutrofilia. E olha só que interessante, a presença de 988 bastonetes, ou seja, já está acima do valor absoluto aqui. Lembrando que para interpretação nós vamos utilizar o valor absoluto. Então, nós já temos um desvio à esquerda regenerativo. Por quê? Leucocitose neutrofílica, onde maduros sobreponham o número de imaturos. Beleza? Então, aqui é uma resposta apropriada. É o que a gente espera da medula óssea, porque ela leva tempo para produzir novas células. Então, ela meio que responde dessa forma normalmente. Isso aqui é uma condição ok. Beleza? Então, só para vocês terem essa noção. Já no desvio à esquerda degenerativo, pessoal, nós vamos ter aí como definição desvio sem leucocitose ou qualquer situação onde o imaturo sobrepõe a contagem de imaturo sobrepõe a contagem de maduro. Tá certo? Então, pessoal, quando você tem um desvio sem leucocitose, teoricamente, você, né, e tem desvio à esquerda, você vai classificá-lo por, vamos dizer assim, consenso, o desvio à esquerda degenerativo, que é uma resposta inapropriada. O que está acontecendo, né? Principalmente, pessoal, quando a gente tem imaturos acima de maduros. Imagina você olhar para um campo de batalha e lá a tua equipe, teu time, né, teu batalhão, você consegue ver lá do alto, você começa a perceber que apesar de terem ido oficiais de reserva, mulheres e crianças, civis, você consegue ver, por uma visão geral, que você tem menos soldados profissionais do que mulheres, crianças e civis. Ou seja, cara, estamos perdendo a guerra. Ou seja, isso aí, a médio prazo, vai levar à exaustão da medula óssea. Ou seja, a demanda inflamatória está superando a questão da liberação medular. Isso pode levar à exaustão medular. Né? E isso pode acontecer nos casos de piometra, por exemplo, quando você sabe que o tratamento sozinho, né, tem pouca chance de ser eficaz. Então, o que acontece? Uma piometra, um processo inflamatório infeccioso abrupto, que vai demandando leucócito, vai demandando neutrófilo, a medula. Caraca, não estou dando conta, vou começar a liberar mais jovem ainda, ponto. Exauriu a medula óssea. Então, é meio que dizer assim, olha, estamos perdendo a batalha. E, em questão prognóstica, é um prognóstico mais desfavorável em cães, tá certo? Então, vou botar aqui um exemplo para você de uma resposta inapropriada. Olha só, pessoal, eu tenho leucocitose? Não tenho, mas mesmo que eu tivesse, dá uma olhada aqui. Segmentados,
408. Beleza, esse é o número de maduros. Olha os bastonetes somados ao metamielócito. Então, nós temos aqui 8.512 bastonetes, ou seja, já superou o maduro, mas ainda assim eu tenho que somar o metamielócito, que é uma fase ainda mais imatura do neutrófilo. Então, 8.512 mais 304 vai dar 8.816, que sobrepõe facilmente esses 4.408 neutrófilos maduros. Então, tu olha para um exame desse aqui e tu fala, cara, a gente aparentemente, estamos perdendo a batalha aqui. Então, a demanda inflamatória infecciosa está superando a minha capacidade de produção. E aí eu vou ter um problema, né? Só que, pessoal, para você dizer se um fenômeno, um distúrbio está levando a um desvio regenerativo ou degenerativo, não tem jeito, não vai ser em um hemograma que você vai realmente ter a certeza de que isso está acontecendo. Por quê? Nesse caso, para avaliar a evolução do processo, você precisa de hemogramas seriados, né? Por isso você pede a cada 3, 4 dias. Por quê? Você tendo um tempo 0, tempo 1, tempo 2, você consegue avaliar se isso é um processo degenerativo ou regenerativo com muito mais propriedade, né? Então, por isso que classificar desvio à esquerda como regenerativo ou degenerativo, olhando para apenas um laudo, é um pouco arriscado, tá certo? Por exemplo, olha esse laudo aqui, né? Pô, será que a medula está perdendo a guerra? Será que o animal está perdendo a guerra? Né? Será que eu estou tendo uma evolução terapêutica que eu esperava a partir desse resultado laboratorial? Então, eu vou daqui a 2, 3 dias solicitar um novo hemograma para ver como é que está isso aqui, né? Será que com a minha intervenção, ou cirúrgica ou terapêutica, eu tenho aqui a inversão desse jogo? Que às vezes, né, a medula pode se recuperar, já que você também está ajudando no processo infeccioso, por exemplo, né? Então, é importante você saber que o ideal para você avaliar se é regenerativo ou degenerativo é realmente lançar mão de hemogramas seriados, que aí sim você consegue ter uma propriedade avaliando com mais afinco as condições a curto prazo. Então, o que você está vendo no primeiro hemograma, o que eu estou vendo no segundo? E o que eu estou vendo no terceiro? Opa, juntando a linha do tempo aqui, dá para ver claramente que o neutrófilo pode entrar em exaustão a qualquer momento, podendo causar, inclusive, neutropenia, né? E aí você pode ter aí até hipoplasia, enfim, né? O que a gente precisa saber é que, para avaliar neutrófilo desvio à esquerda regenerativo ou degenerativo, nós precisamos, clinicamente, de mais de um hemograma, beleza? Nós temos aqui classificações de literatura, mas para realmente definir se um processo está sendo degenerativo ou regenerativo, o ideal é lançar mão de hemogramas seriados, tá? Bom, dito isso, o importante é a gente começar a entender, né, os processos que levam à neutrofilia, né? A gente tem aquela impressão, bom, pelo menos uma grande parcela dos médicos veterinários tem aquela impressão de que neutrofilia é sinônimo de inflamação, é sinônimo de infecção, né? E a gente tem que desmistificar isso nesse momento, nessa aula, beleza? Então, quais são as principais causas de neutrofilia num paciente, seja ele felino ou canino? Bom, óbvio, nos processos de inflamação aguda ou crônica, óbvio que você espera uma neutrofilia. Você também tem processos fisiológicos ou distúrbios que vão influenciar no número de neutrófilos, como, por exemplo, neutrofilia por esteroide, neutrofilia fisiológica, que a gente vai comentar um por um. Então, pessoal, o recado é o seguinte: antes da gente ver perceber uma neutrofilia num hemograma, e já meio que sentenciar o paciente num processo inflamatório infeccioso, nós temos que excluir causas não patológicas, tá certo? Então, por isso que aqui na linha do tempo dessa aula, eu decidi falar primeiro sobre a neutrofilia fisiológica e a neutrofilia por esteroide, porque antes de você ter uma neutrofilia com distúrbios, nós podemos ter, né, alguns episódios em que você tem o aumento de neutrófilo no sangue e não tem nada a ver com doença, tá certo? E aqui a gente separa a neutrofilia fisiológica, que é chamada também de estresse agudo, e a neutrofilia por esteroide, que é também chamada de estresse
crônico. As duas vão provocar neutrofilia, eu vou explicar cada uma delas como que funciona, tá? Para você entender, né, até como que o negócio funciona, o que você espera, em quanto tempo você espera, em que momento você espera a regressão dessas alterações, né? Então aqui a gente está utilizando essa aula para realmente montar uma mesa, colocar as peças no lugar certo para que você nunca mais tenha problema com isso, tá bom? Então, basicamente, né, nós temos a neutrofilia fisiológica, que é mediada pela adrenalina, e a neutrofilia por esteroide, que é mediada por cortisol, tá certo? O que eu falo, né, com os alunos? Porque eu sempre falo assim, vou cobrar isso na prova, vocês vão errar, né? Eu aviso com antecedência e eles erram. Então, o que eu falo? Olha, no estresse agudo, você espera a adrenalina, agudo, a adrenalina, então A. Tá? Agudo, adrenalina. No estresse crônico, eu espero o cortisol, ou seja, crônico, cortisol. Crônico, C, cortisol. Tá? Então é um jeito de nunca mais esquecer. Tá bom? Às vezes a gente tem que lançar a mão dessas práticas, né, de mnemônicas, né? Eu lembro disso na época da faculdade e lá no mestrado. Mas, enfim, né, o que a gente precisa saber é que, né, a neutrofilia fisiológica é causada pela adrenalina e a neutrofilia por estresse é causada pelo cortisol. E esse cortisol, pessoal, ele pode ser tanto endógeno quanto exógeno. E esse endógeno pode ser por um estresse crônico, como também pode ser por um distúrbio hipercortisolemiante, né? Ou seja, qualquer distúrbio que aumente o nível de cortisol no sangue pode provocar uma neutrofilia por esteroide. Tá certo? Então, não necessariamente é só um estresse crônico. Se o animal, por exemplo, tiver um hiperadrenocorticismo, e a gente vê bastante isso aqui, né? Um hiperadrenocorticismo, você tem um aumento aí, né? O hipercortisolismo. Você tem um aumento de cortisol no sangue e esse cortisol vai fazer o mesmo efeito de um estresse crônico. Tá? Então, a gente chama de estresse, né? Neutrofilia por esteroide, ou leucograma de estresse, né? Mas, na verdade, é a ação do cortisol. Tá certo? Então, a gente vai discutir. Perceba que a leucocitose fisiológica vai provocar outras alterações além da neutrofilia, tá? Mas eu estou esmiuçando aqui para ficar didaticamente mais confortável para você, tá? Assim como o cortisol, também vai provocar alterações na contagem de outras células sanguíneas, mas, por enquanto, fique na neutrofilia para que você não se enrole, beleza? Então, nesse momento, pessoal, eu vou tirar aqui a minha câmera para vocês entenderem melhor, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o que você precisa saber e que eu já te adiantei lá no começo dessa aula? Bom, na medula óssea, nós temos o compartimento de proliferação, de maturação, de armazenamento, e aí você tem a liberação dos neutrófilos para o sangue, onde você tem dois compartimentos, o pool circulante, ou compartimento circulante de neutrófilo, e pool marginal, ou compartimento marginal de neutrófilo. Beleza? Com o passar do tempo, o neutrófilo começa a ganhar uma afinidade pela membrana do endotélio, através de selectinas, expressão de integrinas. Isso aqui é só para falar bonito, mas o que é importante é o quê? Que vai haver um rolamento, né? Uma adesão e uma diapedese para os tecidos. E aí, ou ele vai participar de um processo inflamatório infeccioso, ou ele vai realmente morrer. Essa é a história unidirecional de um neutrófilo. E perceba que aqui é a cinética normal. Lembrando que no compartimento de armazenamento, nós podemos ter alguns bastonetes, tá certo? Isso é fisiologicamente esperado. Agora eu quero que vocês vejam o que a excitação, o medo, né, a descarga de adrenalina ou de epinefrina, que é o que a gente chama de neutrofilia fisiológica, né, que é aquela mediada por adrenalina no estresse agudo. Olha só o que acontece. Isso afeta principalmente os gatos, tá? Aquela questão de manipulação que a gente conversou lá
nos eventos pré-analíticos, né? Como evitar alterações pré-analíticas que vão repercutir no teu hemograma, por exemplo, né? Então chegamos aqui, né? Onde você tem um gato que sofreu por algum motivo medo, excitação e etc. Imediatamente, pessoal, você tem uma descarga de epinefrina ou adrenalina. Agora eu quero que vocês olhem o que acontece com a cinética desses neutrófilos diante da descarga de adrenalina. Basicamente isso. Percebam os neutrófilos marginais. Pelo aumento do fluxo sanguíneo, a taquicardia, né, a diminuição da afinidade dos neutrófilos pela parede do endotélio, promovem essa demarginação ou demarginalização, né, de neutrófilos, ou seja, os neutrófilos que estão no pool marginal acabam caindo no pool circulante e adivinha, é aquele sangue que você coleta para o hemograma. Olha só, então, imediatamente você tem essa alteração, ou seja, você tem uma neutrofilia pelo desvio de neutrófilos marginais para o pool circulante, nada mais além disso, tá certo? E isso impacta na tua contagem. Só para vocês lembrarem, né, a relação de circulante para marginal no cão é de 1:1. Né? Já no gato é de 1:3. Então, no gato, pessoal, nós podemos ter aí 3 a 4 vezes no paciente felino o limite superior de referência. Ou seja, você pode quadruplicar o número de neutrófilos num gato. E esse evento é imediato. Então, ele vai impactar na tua coleta. Beleza? Aí você vê lá uma neutrofilia 4 vezes o limite superior de referência. Você fala, nossa, esse gato está com uma inflamação, está com uma infecção, e às vezes é só o efeito da epinefrina. Então, muito cuidado, né? Antes da gente começar a pensar em doença, a gente tem que excluir as possibilidades, né, fisiológicas inerentes desses animais. Tá? Então, como você tem aí 3 vezes marginais em relação a circulante no gato, você pode ter aí uma neutrofilia muito mais expressiva que no cão, mas no cão você também pode ter, tá certo? Essa é a ação da epinefrina no neutrófilo. Ela vai aumentar o fluxo, vai diminuir a afinidade com as selectinas e integrinas e você vai ter aí o aumento de neutrófilos circulantes que vão, obviamente, impactar no resultado do hemograma. Tá certo? Então, é uma coisa que você precisa saber. Só para te dar uma noção de um parâmetro, de uma avaliação mais ampla de uma leucocitose fisiológica, é que a resposta é imediata. O efeito, pessoal, é transitório, em torno de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora, cessado o gatilho que está levando medo e excitação. Né? Então, a partir do momento que você cessou o gatilho que está disparando epinefrina no sangue, você espera voltar à normalidade dos valores desse animal em torno de 30 minutos a 1 hora. Tá? É mediada pela epinefrina ou adrenalina. Essa neutrofilia, pessoal, não tem desvio à esquerda. Por quê? Porque só está tirando os neutrófilos da margem. Olha só. Por que teríamos um desvio à esquerda aqui? Isso aqui não é uma demanda inflamatória. É só porque os neutrófilos temporariamente soltaram do pool marginal e foram para o pool circulante. Então, não tem por que ter um desvio à esquerda. Neutrófilo tóxico, você também não vai ter. João, o que é um neutrófilo tóxico? A gente vai falar melhor quando a gente estiver falando de alterações morfológicas dos leucócitos para critério de interpretação de exame, tá? Mas neutrófilo tóxico nada mais é um neutrófilo que sofreu algum defeito de maturação e que apresentou no final da sua maturação a presença de algumas alterações morfológicas que não eram esperadas no neutrófilo maduro. Então, como só tem um desvio marginal para o circulante, não tem por que ter neutrófilo tóxico. João, quando a gente vai ter neutrófilo tóxico? A gente vai falar também, tá? Outra questão, quando a gente for falar de linfócito também, é você perceber que a adrenalina também aumenta a quantidade de linfócito no sangue, pelo mesmo motivo. A gente vai conversar sobre isso, tá? Quando a gente vai falando logo na próxima aula, que a gente vai falar sobre linfócito, tá? Mas você precisa saber que a leucocitose fisiológica aumenta neutrófilo, provocando neutrofilia, mas também aumenta linfócito, provocando linfocitose, tá?
Efeito transitório também, mas a gente vai conversar disso melhor, tá? Outros leucócitos podem estar envolvidos, eventualmente você pode ter uma monocitose, você pode ter uma eosinofilia, às vezes até uma basofilia, enfim, né? Lembrando que você pode ter até 30 mil linfócitos numa leucocitose fisiológica, mas não se preocupe que a gente vai falar sobre linfócito na próxima aula. Só estou botando um parâmetro geral, né? Uma visão geral de uma leucocitose fisiológica, que é aquela mediada pela epinefrina ou adrenalina. Tá? Uma catecolamina, beleza? Né? E aí, dependendo se você está confuso, se aqueles resultados foram eventuais circunstâncias de um efeito da adrenalina, você pode considerar a recoleta, tá? Você pode, através do exame clínico, certificar que, se é um gato, principalmente gato filhote, se ele teve muito estresse imediato, né, excitação, medo, né, e ele não tem nada, né, você tem uma leucocitose neutrofílica, às vezes uma linfocitose, e aí tu pensa, isso aqui é alteração, né, da epinefrina, mas se tu estiver inseguro ainda, você pode, né, cessar do gatilho e tentar uma recoleta um pouco menos, né, tentar, enfim, de alguma forma, isso pode ser na prática um pouco desafiador, mas o que a gente vê na nossa rotina é que não há, o veterinário não lança a mão de outra coleta, ele simplesmente anota na requisição, animal extremamente excitado ou com medo, enfim, a coleta foi muito difícil porque ele estava muito arredio, isso tudo dá sinais de que houve uma descarga de adrenalina. Então, na realidade, poucas vezes eu vi uma recoleta com a indicação por conta de que o animal estava no momento da coleta, estava excitado, com medo, né? Enfim, né? Com a possibilidade de descarga de adrenalina. Né? E no gato, principalmente, dependendo do estado dele, né? Se ele tem um distúrbio, o nosso colega lá, um colega do Rio de Janeiro até fala, né? Às vezes a melhor coleta de sangue daquele paciente, por exemplo, felino, é aquela que você não faz. Por quê? Às vezes aquele estresse que tu gera no paciente naquele momento é tão grande que você pode intensificar, né, os sinais que eles estão apresentando e levar o paciente até a óbito. Então, às vezes, considerar não coletar é um procedimento também. Beleza? E aí, pessoal, eu quero que vocês voltem para o neutrófilo, isso aqui é uma visão geral, mas quando a gente está falando de neutrófilo, a gente já está abordando a cinética, né, que é alterada a partir de alguns distúrbios, etc. Então, presta atenção aqui. De novo, a situação normal, onde você tem aqui os compartimentos, no armazenamento você vai ter neutrófilo e bastonete, você aqui vai ter o pulso circulante marginal, tudo igualzinho nós temos aí, né, no paciente ígido. Agora, perceba o efeito do cortisol, que pode ser endógeno ou exógeno, tá bom? Olha só o que acontece. Muita coisa aconteceu, não foi? Vou botar de novo. Primeiro vamos olhar aqui para a medula óssea. Opa, vi alguma coisa acontecendo na medula óssea. Agora olha para o sangue. Opa, vi alguma coisa acontecendo no sangue. Agora olha para o tecido. Opa, vi alguma coisa acontecendo no tecido. O que acontece aqui? Primeiro fato, o cortisol, primeira coisa que vocês têm que saber. João, o cortisol pode afetar o hemograma que eu estou coletando ali na hora? Olha só, pessoal. O efeito do cortisol nessas alterações é em torno de 3 a 4 horas depois, tá bom? Tendo um pico aí de 24 horas. Tá? Então, teoricamente, o efeito do cortisol naquela coleta que o animal foi muito arredio, teve um estresse muito grande, o efeito do cortisol não é esperado, tá certo? Isso é mais para situações mais crônicas, tá? Então, dá uma olhada. O cortisol, ele tem uma propriedade que ele tende, né, a liberar um pouco de neutrófilo do compartimento de armazenamento, olha, ou seja, isso vai provocar neutrofilia? Ajuda a ter neutrofilia? Ajuda, porque eu estou jogando da medula do armazenamento para o sangue. Beleza. Agora, olha no sangue. Mesma coisa que acontece com a adrenalina. Você tem a diminuição da afinidade das selectinas aqui, das integrinas, e aí você vai ter o quê? Você vai ter uma demarginalização dos neutrófilos marginais. E aí você intensifica esse número de neutrófilos circulantes, porque também tem a saída do pool marginal para o pool circulante, tá? Vou botar de novo para vocês verem.
E para piorar, pessoal, você tem uma abrupta diminuição aqui, ó. Você tem uma abrupta diminuição da migração do neutrófilo para o tecido. Bom, se o neutrófilo não está indo para o tecido, ele está ficando no sangue. Então, é mais uma ação neutrofílica do cortisol. Então, o cortisol, basicamente, vai afetar a liberação de neutrófilos do compartimento de armazenamento, vai aumentar o pulso circulante porque vai diminuir o pulso marginal e também vai impedir a migração para o tecido, promovendo, então, 3 ações que vão aumentar, teoricamente, os neutrófilos no sangue. Perceba que é o cortisol, seja ele endógeno ou exógeno, ou então, para vocês perceberem que, às vezes, tem uma ausência de doença. Tá? Então, tanto a epinefrina quanto o cortisol não sugerem algum processo de doença, a não ser que o cortisol esteja elevado por um distúrbio, como a gente falou, né? Por exemplo, da diabetes mellitus, da questão do hiperadreno e etc. Né? Então, só para vocês verem que são 3 mecanismos que fazem com que o neutrófilo aumente no sangue, beleza? E aí, pessoal, como eu falei, por o neutrófilo não conseguir migrar para o tecido pelo cortisol, ele acaba envelhecendo no sangue. E esse envelhecimento, como eu disse, não é barbinha, bigodinho, é o número de segmentações. Então, o neutrófilo velho é um neutrófilo hipersegmentado. E quando a gente vê neutrófilo hipersegmentado, a gente pensa principalmente ou foi uma amostra velha que foi utilizada e aí o neutrófilo envelheceu no tubo, mas excluindo essa possibilidade, se eu estou vendo o neutrófilo velho, provavelmente ele não está conseguindo ir para o sangue, para o tecido. Se ele não está conseguindo ir para o tecido, provavelmente tem o efeito do cortisol. E aí a gente começa a pensar, opa, será que esse animal tem hiperadreno? Só pela presença de neutrófilo hipersegmentado no sangue. Tá? Será que o veterinário está fazendo corticoide? Ou mesmo, eu mesmo estou fazendo corticoide e esqueci, né? Então tem que esperar essas alterações, né? Isso, pessoal, quando a gente vê neutrófilo velho no sangue, é o que a gente chama de desvio à direita. Simples de entender, não é? É simples de entender. Então, esses são os efeitos do cortisol no paciente. Então, olha só, o leucograma de estresse, que é esse mediado pelo cortisol, que é o estresse crônico, ele começa a fazer um efeito a partir de 2 a 4 horas, tendo seu pico máximo de 24 horas. E aí, diferentemente da adrenalina, né, que passou 30 minutos, voltou à contagem normal, essa alteração pode persistir por 4 dias, tá certo? Cessado que a administração ou a liberação de cortisol endógeno, tá certo? É mediado pelo cortisol. Aqui pode haver um discreto desvio à esquerda, porque, olha só, pessoal, lembra que o neutrófilo, aqui, o cortisol, ele vai liberar neutrófilos do compartimento de armazenamento? Lá no armazenamento tem alguns bastonetes. Então, quando o cortisol age, ele joga também os bastonetes para o sangue. Isso configura, né, se estiver acima do valor de referência, um desvio à esquerda, que vai ser bem discreto, tá certo? E à direita, obviamente, porque você impede a diapedese dos neutrófilos, e aí os neutrófilos acabam envelhecendo no sangue, beleza? Nesse caso, vai ter neutrófilo tóxico? Não, porque não tem nada a ver com demanda exagerada por uma necessidade tecidual, de uma alta demanda de neutrófilo, não tem nada a ver isso, tá? Nesse caso, como vocês vão ver também na parte de linfócito, no cortisol, eu costumo falar que o cortisol não gosta de linfócito nem de eosinófilo, tá certo? Então, quando você tem cortisol elevado, você tem aí, eventualmente, linfopenia, né? E dependendo da dose e da quantidade do tempo que você tem o cortisol aumentado, você tem até efeito linfotóxico, que a gente vai conversar também na parte de linfócito. A eosinopenia, né? O cortisol, ele meio que tira, por alguns mecanismos, através da redistribuição, ele tira da circulação, né, linfócitos e eosinófilos, provocando linfopenia e eosinopenia. A monocitose está presente, eventualmente, principalmente no cão, tá?
E, né, a gente precisa diferenciar de outros distúrbios hipercortisolemiantes. O que ele está querendo dizer com isso? Que antes de você falar, pô, é um leucograma de estresse, né, o animal está com estresse crônico, você tem que ver se ele não tem um distúrbio que está aumentando o cortisol no sangue, tá certo? Então, a gente chama atenção para isso também, certo? Então, acredito que nesse momento tenha ficado claro para vocês o que é uma leucocitose fisiológica, o que é um leucograma de estresse, quais são as moléculas envolvidas, o que elas provocam no neutrófilo principalmente, né? Então, você precisa saber disso a todo custo, tá? Então, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Bom, tirada aí a leucocitose fisiológica, leucograma de estresse, nós temos aí sim distúrbios. Óbvio, vai entrar inflamação, infecção, mas não só por isso. Nós temos aí causas de neutrofilia, distúrbios, que vão ser por necrose tecidual. Então, não necessariamente, pessoal, você tem uma infecção instalada nesse paciente. Tá? É outra coisa que a gente precisa discutir, né? Necrose tecidual pode ocorrer? Pode. Distúrbios imunomediados, por exemplo, anemia hemolítica imunomediada, vários casos a gente pega aqui com leucocitose neutrofílica, ou seja, com neutrofilia. E aí você pensa, pô, será que tem uma infecção concomitante? Não, é porque a estimulação, né, imunomediada demandou, através de citocinas, a presença de mais neutrófilos no sangue. Beleza? Estresse, cortisol, que a gente já conversou. Hiperadreno, que já é um distúrbio endócrino, mas que também envolve o cortisol aumentado, tá? Leucocitose fisiológica, nós já falamos que é a adrenalina que vai provocar neutrofilia. E, eventualmente, a leucemia granulocítica. Óbvio, se você tem a leucemia, uma leucemia neutrofílica crônica, você vai ter o aumento, né, uma proliferação clonal de neutrófilos que não tem nada a ver com citocinas inflamatórias. É uma proliferação autônoma, né, que vai aumentar os neutrófilos, se for crônica, né, que vai aumentar os neutrófilos no sangue, então provocando neutrofilia. Esse quadro eu acho bastante interessante para a gente discutir alguns casos aqui. Bom, nesse primeiro quadro é só para você rever o que você viu lá no leucograma de estresse e na leucocitose fisiológica, tá? Por quê? O cortisol, como a gente sabe, vai produzir o quê? Vai produzir 3 efeitos, né? Então vamos olhar aqui o que é normal nesse quadro, onde você tem, olha o tamanho dos compartimentos, proliferação, de maturação, de armazenamento, a quantidade normal de neutrófilos segmentados e a quantidade esperada no tecido, ok? Esse aqui é o parâmetro de comparação. Agora vamos olhar o que o cortisol faz em outro modelo de esquema, tá? Olha só, o primeiro efeito que a gente percebe é o quê? Uma liberação de umas células do compartimento de armazenamento, diminuindo o compartimento de armazenamento, né? Diminuindo os neutrófilos do armazenamento. Esses neutrófilos, eventualmente, caem no sangue. Olha aqui alguns bastonetes. Lembra que pode dar desvio à esquerda discreto? Outra coisa que a gente conversou, olha só, a diminuição da afinidade das selectinas aqui, né? E jogando o quê? Neutrófilo marginal para o circulante. E também, olha aqui, como a gente compara com o tecido, tem maior, né, retenção de neutrófilos no sangue, não indo para o tecido. Tanto que o corticóide é um anti-inflamatório. Ele vai impedir a ida dos neutrófilos para o tecido, né? E olha aqui o neutrófilo hipersegmentado. Então, esse esquema deixa muito claro o que a gente conversou agora há pouco, né? Olha a neutrofilia fisiológica mediada pela adrenalina. Olha como é que nós temos um compartimento de proliferação, não tem alteração no compartimento de armazenamento, então a gente olha somente para o vaso, que acontece aqui, aumento do fluxo sanguíneo, você tem a demarginalização dos neutrófilos marginais caindo para o circulante. Então percebam como é que fica mais claro aqui para você essas alterações, né? Agora eu quero que vocês passem para o próximo, né, que está falando primeiro da neutrofilia inflamatória aguda. O que tem a ver com a aguda? Pela demanda, uma demanda exacerbada no paciente. Então, olha aqui primeiro, pessoal, só para a gente organizar o nosso raciocínio, é o seguinte: uma situação normal, você tem um compartimento ok, uma quantidade X de neutrófilos circulantes, uma quantidade X de neutrófilo tecidual, e de repente você tem um processo tecidual inflamatório agudo, ou seja, abrupto, onde você tem uma demanda, uma mediação de citocinas inflamatórias muito grande. E aí,
Como a medula sabe que ela demora em torno aí de 6 dias para produzir neutrófilos maduros, o que ela faz, que a gente conversou naquela história? Ela libera os neutrófilos que estão no compartimento de armazenamento. Aí você tem o quê? Uma neutrofilia com desvio à esquerda. Olha, DNNE, desvio nuclear de neutrófilos à esquerda. O que acontece? No compartimento de armazenamento, nós temos aqui bastonetes, e esses bastonetes também vão. Por quê? O tecido aqui, pessoal, está precisando. Então, através de citocinas inflamatórias, eles estimulam a medula óssea, principalmente fatores estimuladores de colônia, que vão liberar células, né, neutrófilos maduros que estão no compartimento de armazenamento e até aqueles que não estão maduros. Por quê? A partir da demanda, você vai ter aí o desvio à esquerda, ou seja, se eu tiver uma demanda aqui, né, recorrente e exacerbada, você vai começar a liberar elementos, né, neutrófilos imaturos do compartimento de maturação. Aí você começa a ver o quê? Metamielócito, eventualmente mielócito, beleza? Então, esse é o mecanismo, né, para você suprir a demanda tecidual num primeiro momento. Isso aqui acontece rápido, pessoal, em torno de 2 horas mais ou menos, você já tem a mediação de neutrófilos, né, correndo na circulação para ir para onde? Para o tecido, né? Basta que o quê? Que a liberação seja maior do que a demanda tecidual. João, o que você quis dizer? Cara, olha só, se a demanda tecidual for tamanha a ponto de que a demanda tecidual for maior do que a capacidade de neutrófilos daqui do compartimento medular, você vai ter, ao invés de uma neutrofilia, vai ter uma neutropenia. Perceberam? A gente já pegou alguns casos aqui de piometra, que a piometra era tão intensa, tão inflamada, vamos dizer assim, que a gente esperava encontrar, normalmente espera encontrar leucocitose com neutrofilia, a gente encontrou leucopenia com neutropenia. Por quê? Porque tinha muito neutrófilo no tecido e a demanda era tanta que a quantidade de liberação, ou seja, a quantidade de necessidade tecidual superou a quantidade de neutrófilo liberado. E aí você tem no sangue uma neutropenia. Mas nesse caso, inflamações agudas clássicas, vamos dizer assim, o que a gente espera em cão e gato é uma neutrofilia, uma leucocitose neutrofílica, porque o compartimento de armazenamento de cão e gato é grande. Tá? Se a gente estivesse falando de bovino, a resposta inflamatória aguda no bovino cursa com neutropenia, porque o compartimento de armazenamento do bovino é muito pequena. E aí, quando você demanda, você tem uma pequena reserva de neutrófilo e aí, rapidamente, ele entra em neutropenia, porque a migração maciça para o tecido e a falta de produção, de liberação de neutrófilos para o sangue. Então, o que a gente espera, principalmente em cavalo e boi, é neutropenia num primeiro momento. Em cão e gato, não. Nosso compartimento de cão e gato, de reserva de neutrófilo no compartimento de armazenamento é bem grande. Então, para você ter uma neutropenia, tem que ser alguma coisa exacerbada e que dure por algum certo tempo, né? Para que você tenha, então, a necessidade aí, né, de ter uma neutropenia, eventual neutropenia. Então, é só para você entender isso aqui. Então, pessoal, em outro esquema, eu quero que vocês vejam, né? Quando que a gente vai ter uma neutrofilia inflamatória aguda? Quando a demanda tecidual existe, vamos supor aqui uma piometra, a demanda tecidual existe, porém, o número de neutrófilos liberados pela medula óssea supera aqueles que estão migrando para o tecido. É óbvio, pessoal, se a gente está coletando sangue da rodovia, né, que é o vaso sanguíneo, óbvio, se a migração tivesse superando o número de liberação, a gente teria uma neutropenia e não uma neutrofilia. Ficou confuso? Calma que eu vou repetir para você. Nesse momento, alguns alunos já podem estar confusos, mas vamos lá. O que acontece no processo inflamatório agudo? Há uma liberação tecidual de muita citocina inflamatória. Essa citocina inflamatória vai agir lá na medula óssea, promovendo, num primeiro momento, o quê? A liberação de neutrófilos para o sangue. E aí você tem um compartimento de armazenamento jogando um monte de neutrófilo no sangue, tá?
Agora, normalmente, a demanda tecidual não supera o número de neutrófilos liberados no sangue a partir dessas citocinas inflamatórias mediadoras, certo? Então, normalmente, a gente tem um número de neutrófilos liberados superior ao número de neutrófilos que estão migrando para o tecido. Aí explica-se o quê? A neutrofilia, né? Então, só para vocês verem que tem uma resposta rápida, esses neutrófilos liberados, né, apesar de estarem indo para o tecido, se apresentam em maior quantidade no sangue, beleza? Isso aqui é só o exemplo de um mapeômetro, olha só que coisa abrupta da veterinária Yara Ribeiro, tá? Só para vocês verem aí. Então, deu para entender o que é o processo inflamatório agudo? Só para vocês entenderem que para ter neutrofilia num processo inflamatório agudo, basta que o número de neutrófilos liberados seja superior aos neutrófilos que estão migrando. Pronto, né? E isso geralmente acontece no cão e gato, porque o nosso né, o de cão e gato, compartimento de armazenamento é bastante grande e responde bem a processos inflamatórios agudos. Perfeito, beleza? Geralmente, pessoal, o elemento, a molécula, né, as citocinas que vão estimular o processo inflamatório agudo são esses fatores, né, estimuladores de colônia granulocítica. Por quê? Eles vão na medula e já vão preparando, né, eles entram na medula assim, igual lá no restaurante, né, na cozinha do restaurante. O fator estimulador de colônia abre a porta da cozinha e fala assim, olha, o que vocês têm de prato pronto aí, porque a demanda lá fora está muito grande. Então, nós já temos tantos pratos prontos. E aí ele vai e pega, né? Que seria o quê? Reserva medular. Mas aí ele fala também o seguinte, olha só, agiliza aí a produção de pratos, porque a demanda lá fora está grande. E aí, então, não só estimula a liberação de reserva medular, como a granulopoiese. Só que a gente sabe que a granulopoiese demora de 3, 4, aí tendo pico aí 6 dias para ter neutrófilo pronto. Então, apesar de ter aqui uma ação, né, imediata, você também já vai estimulando a granulopoiese. E como você tem uma liberação de reserva medular, você tem lá neutrófilos bastonetes, eventualmente, dependendo da demanda, neutrófilos ainda mais imaturos, como metamielócito, e eventualmente ainda mielócito, tá? Ou seja, o desvio à esquerda a gente vai encontrar, na maioria das vezes, em processos inflamatórios agudos, tá? É aquele que você, dependendo da demanda, começa a liberar neutrófilos mais jovens para suprir a demanda tecidual, beleza? Outra coisa que pode aparecer numa neutrofilia inflamatória aguda é a presença de neutrófilos tóxicos. Por quê? Porque, né, quando o FEC, né, o fator estimulador de colônia, entra na cozinha do restaurante, ele fala assim, ó, eu quero os pratos que já estão prontos. Aí o chefe da cozinha fala, olha só, cara, tem alguns pratos aqui que a gente ainda precisa finalizar, mas assim, meio que dá para suprir a tua demanda aí. Ou seja, em outras palavras, pessoal, é basicamente falar assim, a medula fala para a necessidade tecidual, olha só, eu estou com alguns neutrófilos aqui, vou começar a produzir mais rápido, né? Mas assim, eles não ficarão tão bonitos quanto aqueles pratos finalizados. O que a gente está querendo dizer? A medula óssea fala, ó, vou aumentar aqui a produção de neutrófilo, mas olha, nessa correria pode ser que alguma coisa vá com defeito, né? E o neutrófilo tóxico nada mais é do que uma granulopoiese acelerada gerando defeito de maturação. Aí você pode ter basofilia citoplasmática, presença de algumas organelas que não deveriam estar no neutrófilo maduro. Isso tem uma importância microscópica para a gente. E a gente vai ver justamente na aula que fala sobre a microscopia de leucograma, tá? Olha só, a microscopia é uma fase, uma etapa do leucograma. Então, depois que a gente falar de alterações numéricas, igual a gente está vendo, de neutrófilo, de linfócito, de monócito, eosinófilo, basófilo, a gente vai ver, né, alterações morfológicas que podem nos levar a interpretações diferentes do leucograma. Beleza? Então, é por isso que a microscopia vai entrar. Não é para você aprender a ver células, é para você entender por que elas aparecem nos comentários do teu laudo. Beleza? Então, aqui, né? E
esse fator estimulador de colônia granulocítica também é iniciador da maturação de novos neutrófilos. Então, ele ajuda a criar novos neutrófilos, a amadurecer os neutrófilos que já foram criados e também libera essa reserva medular. Ou seja, é uma situação a curto prazo e a médio prazo. Então, esses fatores de estimuladores de colônia granulocítica, principalmente, são liberados, né, a partir do processo inflamatório, que vão estimular a colônia, vão estimular a medula óssea dessas 3 formas. Beleza? Outra coisa, João, todo tecido inflamado vai gerar neutrofilia? Mais ou menos. Presta atenção, pessoal, para que haja uma resposta medular frente a um processo inflamatório, você precisa que esses mediadores inflamatórios atinjam o sangue para chegar à medula. Concorda? Então, pessoal, no tecido subcutâneo, em tecidos internos, tipo tecido respiratório, pancreático, reprodutor, hepático e intestinal, é fácil, quando você tem um processo inflamatório, justamente você ter a liberação de mediadores inflamatórios chegando na corrente sanguínea e chegando na medula óssea. Ou seja, para esses casos aqui, você tem maior chance de uma neutrofilia inflamatória aguda, porque os mediadores inflamatórios estão chegando na medula e estimulando uma resposta de liberação de reserva medular. Beleza? Agora, pessoal, quando esses mediadores inflamatórios tem maior dificuldade de atingir a circulação, ou até por perda, você não espera exatamente uma neutrofilia como você esperaria nesses casos aqui. João, que casos você está exemplificando? Chega aqui que eu vou te mostrar. Olha só, pessoal, quando você tem uma inflamação do tecido cutâneo, uma dermatopatia que afeta ali o cutâneo, tá? E quando você tem uma inflamação, infecção do trato urinário inferior, o que acontece? Esses mediadores inflamatórios são produzidos pelo tecido inflamado, só que no tecido cutâneo ele perde para a pele. A grande parte dos mediadores inflamatórios são perdidos pela pele e, no caso do trato urinário inferior, a grande parte dos mediadores inflamatórios são perdidos na urina. Então, não se espera tanto uma neutrofilia, uma reação inflamatória em tecido cutâneo, ou seja, estou vendo lá uma dermatopatia, alteração, afecção de tecido cutâneo, não necessariamente eu vou esperar uma leucocitose neutrofílica, né? Assim como no trato urinário. Nossa, esse animal está com uma cistite absurda e não deu leucocitose neutrofílica, justamente porque os mediadores inflamatórios estão sendo perdidos na urina. Eles estão sendo secretados, mas eles não caem no sangue. Grande parte é perdida pela urina, beleza? E nós temos aqui outra explicação de tecido do sistema nervoso central, que é o quê? Né? Você tem a produção de mediadores inflamatórios, só que eles não saem do ambiente protegido, portanto, não caem no sangue, portanto, não vão, né, estimular a medula óssea a liberar essa reserva de neutrófilos, provocando neutrofilia. Então, em questão de lesão de tecido cutâneo, de trato urinário inferior, de sistema nervoso central, às vezes você tem lá uma inflamação do sistema nervoso central, né, gerando sinais neurológicos, e você não tem uma leucocitose neutrofílica. Aí o cara fala, pô, esse laboratório está de brincadeira comigo. Não, não está. É porque mediadores inflamatórios são liberados até, mas ficam ali no espaço protegido, né? Então não ganham a circulação e, portanto, não chegam até a medula óssea. Beleza? Deu para entender isso? Outra coisa, pessoal, essa aula é um pouquinho extensa, mas ela é muito importante, beleza? Neutrofilia inflamatória aguda, né? A gente pode ter, pessoal, dependendo da magnitude do processo inflamatório, você pode ter uma magnitude de resposta inflamatória. E às vezes a gente tem uma quantidade de neutrófilos muito alta, que a gente chama de reação leucemóide. O que é uma reação leucemóide, João? Reação leucemóide, pessoal, é quando você tem uma neutrofilia tão intensa, uma neutrofilia tão intensa que parece que o animal tem uma leucemia. Ou seja, leucemóide é semelhante à leucemia. João, reação leucemóide tem a ver com leucemia? Não. É porque parece. Né? Leucemia se caracteriza muito pelo alto número de neutrófilos, né? Se for uma leucemia granulocítica, né?
se você tiver uma leucemia, você vai ter, com certeza, né, uma leucocitose geralmente intensa. E aí, quando você tem resposta inflamatória muito intensa, você meio que parece que o animal tem uma leucemia, mas não tem, tá? É o que a gente chama de resposta incomum, como você vê aqui no cão. Isso aqui é o número de neutrófilos, tá? Ou no gato. Beleza? Então, só para vocês verem a questão da diferença de magnitude da resposta inflamatória. Piometra, até na erliquiose, existem vários processos inflamatórios que podem gerar uma reação leucemóide, ou seja, uma neutrofilia muito intensa. Tá certo? Então, só para não confundir, trocar as bolas, né? Então, leucemia é uma coisa, reação leucemoide é aquela reação de neutrofilia tão intensa que parece até uma leucemia. Beleza? Ok. Então, beleza, pessoal. Em que casos você costuma ter isso? Lesões supurativas focais, né? O caso, por exemplo, da piometra. Anemia hemolítica imunomediada, que é uma reação autoimune, né? Você tem uma mediação inflamatória intensa também. Neoplasias retais, neoplasias pulmonares também tem uma característica, por natureza, né? Cursar com uma neutrofilia muito intensa. Então, nos ajuda a pensar em alguns processos, né, específicos. Beleza? Então, pessoal, a neutrofilia, a resposta inflamatória aguda, só para vocês entenderem um pouquinho do padrão de leucograma, tá? Não é a minha intenção agora explicar cada uma dessas, mas o que é o padrão de um processo inflamatório agudo no leucograma? Geralmente uma neutrofilia, como a gente viu aí, né? Você pode ter uma linfopenia, tá? No processo agudo, eosinopenia no processo agudo, monocitose, a presença de neutrófilos tóxicos, que são aqueles neutrófilos com defeito de maturação, e no cão, pessoal, é muito raro acontecer, mas dependendo do processo inflamatório, você pode até ver alguns mastócitos no sangue de cão. Em gato, mastocitemia é sinal de problema. No cão, pelo menos na minha rotina, deixo muito aqui entre parênteses, nenhum caso que eu peguei mastocitemia, tanto de cão quanto de gato, não eram casos de processo inflamatório, e sim de mastocitoma que caiu na medula óssea, provavelmente, e ganhou a circulação. Tá certo? Então, presença de mastócito no sangue tem que chamar a atenção sua. Beleza? Embora no leucograma, se você for ver lá, ela não está presente. Certo? E como é que a gente avalia a neutrofilia inflamatória crônica? Tá? O processo inflamatório crônico é aquele que se instala, né, por pelo menos uma semana no paciente. Cara, vamos pensar, a medula leva 6 dias para produzir novas células maduras. Se eu tenho um processo inflamatório que está aí cursando por mais de uma semana, acho que já deu tempo da medula responder com a produção de novos neutrófilos. E esse raciocínio é plausível. Olha só, na inflamação, de novo aquele quadro, neutrofilia, qual é o quadro normal? Esse aqui é o parâmetro de comparação. Na neutrofilia, na inflamação aguda, olha só, não dá tempo de produzir novas células. Você libera o compartimento de armazenamento. Agora, olha o tamanho dos compartimentos no caso de inflamação crônica. Já deu tempo da medula responder com a produção de mais neutrófilos. Então, você vai ter uma hiperplasia granulocítica aqui, né? Que é a produção de novas células. A medula vai trabalhar a milhão para produzir novos neutrófilos. Tá? Então, você vai ter uma neutrofilia também, né? Uma migração maior para o tecido e eventualmente um desvio à esquerda. Tá certo? Que não vai ser tão exacerbado quanto na inflamação aguda, mas você pode ver na inflamação crônica também. Então, a inflamação crônica é aquela que está instalada por pelo menos uma semana e que deu tempo já da medula responder, né? Então, como ela leva em torno de 6 dias para responder, ela causa uma hiperplasia granulocítica em resposta da demanda inflamatória, beleza? Então, só para você saber que a neutrofilia inflamatória crônica é um processo inflamatório que durou pelo menos uma semana, tá? Essa é a grande característica dessa doença inflamatória crônica. Já nos padrões de leucograma, no processo inflamatório crônico, até pela estimulação, né, secundária aí, né, humoral, você pode ter a linfocitose, como na aguda você via a linfopenia, monocitose também está presente na neutrofilia inflamatória crônica, a eosinofilia pode estar presente. Aí, pessoal, depende muito do estímulo.
se é uma reação inflamatória de hipersensibilidade, a gente vai discutir em cada célula. Cada hora a gente vai falar sobre uma. Só quero te mostrar nesse primeiro momento como é o padrão de uma neutrofilia, de um processo inflamatório crônico, tá? Então, principal característica, vai ter neutrofilia também, só que ao invés de linfopenia, linfocitose, eosinofilia, tá certo? Neutrófilos tóxicos podem eventualmente estar presentes, desvio esquerdo ele é mais discreto e, dependendo se o cortisol estiver envolvido nesse processo inflamatório crônico, você tem um desvio à direita também, que é aqueles neutrófilos mais velhos, aumentou o cortisol e não consegue migrar para o tecido. Perfeito? Era isso que você precisava saber. Bom, neutrofilia, né? A gente tem aqui, pessoal, eu realmente queria que essa imagem aparecesse, mas é um setter irlandês, tá bom? É só uma raça de cachorro, né? Por quê? Olha só, outras causas de neutrofilia. Nós podemos, obviamente, ter a leucemia mieloide crônica, tá certo? Que vai ter a presença de neutrófilos maduros em grande quantidade. A leucocitose neutrofílica paraneoplásica, que é o quê? A neoplasia, determinadas neoplasias, têm capacidade de produzir citocinas inflamatórias, que vão acabar recrutando neutrófilos. Existe, né, a deficiência de adesão de leucócitos em cães, que é uma doença congênita, e por isso o setter irlandês, né, vermelho principalmente, né, tem uma condição, uma predisposição genética maior em ter isso aqui, apesar de ser muito, muito, muito raro. O que é a deficiência de adesão de leucócito em cão? Pessoal, para o neutrófilo migrar para o tecido, ele precisa primeiro aderir ao endotélio, beleza? Se ele não adere ao endotélio, ele também não migra para o tecido. Se ele não migra para o tecido, ele acaba acumulando no sangue. E esses animais são caracterizados por um sistema de defesa bastante frágil. Por quê? Se você tem um processo inflamatório infeccioso no tecido, esses neutrófilos não conseguem ir para aquela região. Então, os animais, a partir aí de 6 meses de idade, já começam a ter certos problemas, né, de processos inflamatórios crônicos, etc. Tá? Justamente por causa disso. Beleza? Como eu tenho um certo problema em manter um erro aqui, peraí, deixa eu arriscar aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Vou só excluir, vou aqui atualizar, que é o... Olha, aqui aparece, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tenham paciência, que eu gostaria muito que vocês vissem a imagem. Se eu coloquei, é porque eu quero que vocês vejam, né? Então, pessoal, é só para a gente ir trazendo as informações mais importantes para vocês, para que vocês possam utilizar isso na rotina, beleza? Então, vamos lá? Agora sim. Beleza, perfeito. Vamos continuar, né? Então, o setter irlandês é a raça mais descrita na literatura como possível, né, alteração genética que tenha essa deficiência de adesão de leucócito em cão. E também, pessoal, a injeção de estradiol vai comprometer aí, vai estimular a neutrofilia nos pacientes. Pessoal, olha só. Chegando agora na parte final, a gente fala sobre neutropenia, ou seja, diminuição de neutrófilos no sangue. Para que eu tenha neutropenia, basta simplesmente, pessoal, que na doença inflamatória, tá? Na neutropenia inflamatória, que é aquela aguda ou arrebatadora, onde a marginação e migração tecidual é superior à liberação pela medula. É óbvio, olha só, se tem mais neutrófilo saindo do sangue do que entrando, eu vou ter um déficit. E esse déficit a gente chama, nesse caso, de neutropenia. Então, como eu falei para vocês, existem casos de piometra que a gente pega aqui que dá leucopenia por neutropenia. Por quê? Foi uma demanda tão grande para o tecido, tão rápida, que não deu tempo, né, da medula liberar para suprir aquela quantidade. E aí, quando você tem mais neutrófilos saindo do sangue do que entrando, você tem aí uma neutropenia. Então, você precisa saber que as neutropenias também podem estar envolvidas em processo inflamatório agudo, geralmente grave, ou em condição arrebatadora. Beleza? Só para vocês verem aqui, né?
Bom, outro esquema representando exatamente a mesma coisa, pessoal. Olha só, compartimento normal, neutrófilos circulantes, neutrófilos aderidos, o compartimento aqui, né, o tecido tranquilo, né? E olha só, a neutropenia inflamatória aguda, olha o que acontece. A demanda tecidual foi tão grande que a medula liberou os de armazenamento que foram consumidos muito rápido, ou seja, migraram muito rápido para o tecido devido à demanda urgente, né? E aí, no sangue, ela fica em quantidade menor. E aí você tem uma neutropenia inflamatória. Acredito que tudo que a gente veio construindo aqui nessa aula fica mais fácil de você entender essa etapa final, beleza? Então é por isso que eu estou colocando ela aqui para você com um pouco menos de detalhe, porque senão eu vou me tornar repetitivo. Mas é o seguinte, resumindo, né? Se você tem uma demanda tecidual que supera a liberação pela medula, você vai ter uma diminuição de neutrófilo no sangue, gerando o que a gente chama de neutropenia. Outra coisa que a gente esquece de comentar, pessoal, é que em processos infecciosos, onde nós temos aí principalmente a ação de bactérias gram-negativas liberando endotoxinas, você tem uma alteração na cinética de neutrófilo também. Essas endotoxinas, pessoal, provocam uma marginação de neutrófilo. Ou seja, olha aqui, ó, a neutropenia, essa aqui é sempre o comum, o normal. A neutropenia por endotoxina é o seguinte, a endotoxina vai forçar a marginação de neutrófilos. E aí não será contabilizado aonde? No teu hemograma. Porque o que a gente obtém lá de material é do compartimento circulante, beleza? Então, quando você tem endotoxinas, né, em diversos casos de infecção por bactéria gram-negativa, você pode ter eventualmente uma neutropenia, na sepse, etc. Justamente porque você tem uma marginação de neutrófilo e o compartimento circulante fica bem diminuído. Beleza? Tranquilo de entender também. Outra questão, neutropenia por destruição periférica, ou seja, por algum motivo você está tendo ou uma hipersensibilidade tipo 2, que seria uma neutropenia imunomediada, onde há formação de anticorpos contra neutrófilo por algum motivo, e aí há uma destruição no sistema monocítico fagocitário, beleza? E também nós temos a neutropenia na síndrome hemofagocítica. Existem alguns distúrbios que levam a essa síndrome, que é o quê? É uma fagocitose desenfreada dos macrófagos. Então, eles começam a fagocitar tudo, né? Eritrócito, neutrófilo. Então, dependendo, né, você pode ter uma neutropenia também. Só que, como é uma destruição periférica, pessoal, quando você faz o mielograma desse paciente, você vai ver não uma hipoplasia granulocítica, porque o problema é periférico. Você vai ter o contrário, você vai ter uma estimulação da medula óssea para tentar suprir, né, essas neutropenias que são periféricas. Então, se você faz um mielograma do paciente com neutropenia e dá uma hiperplasia granulocítica, você já sabe que não é o quê? Deficiência na produção, tem a ver com algum processo periférico. Beleza? É outra questão. Exames devem se complementar no raciocínio também, tá certo? Então, hiperplasia granulocítica, ela está presente na neutropenia por destruição periférica. Agora, quando você tem mecanismos aí que levam à neutropenia por hipoplasia granulocítica, por exemplo, parvovirose, felve, erlíquia, toxoplasma, quimioterápicos, né, que é até uma ação esperada, você vai ter a hipoplasia de granulócitos, né? Muitas vezes vai cursar com outras penias, tá? Como trombocitopenia, como anemia, tá certo? E você vai ter uma diminuição do espaço medular, né, responsável pela granulopoiese, né? Então, olha só, um espaço proliferativo diminuído em relação ao normal, com pequena produção de neutrófilo, tá?
Então, isso é muito comum ver na parvovirose, na felve, na erliquiose, né, principalmente na fase crônica da erliquiose. Toxoplasmose, já pegamos um caso aqui, né, com a presença, inclusive, do taquizoíto dentro de neutrófilos circulantes. E os quimioterápicos, né, doxorubicina, se eu não me engano, provoca esse efeito, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados aí, né, em relação aos quimioterápicos, por isso que se monitora o hemograma desses pacientes em quimioterapia. E nós temos aí um caso muito mais raro, que é a neutropenia por hematopoiese cíclica. O que acontece? Normalmente, os animais produzem ininterruptamente neutrófilos, né? Porque eles vão migrando para o tecido. Só que nessa neutropenia por hematopoiese cíclica, você pode ter um distúrbio ligado à raça, né, hereditário, principalmente no colicinza. Tá? Nesse colicinza, essa granulopoiese, ela é feita em ciclos e não de forma contínua, em intervalos de 11 a 14 dias. Aí o que acontece? Num determinado momento, o animal entra em neutropenia, inclusive pode ter algumas consequências dessa neutropenia, ou seja, né, maior predisposição a infecções e etc. Então, ao invés de ser uma granulopoiese contínua, como é nos animais, ela é feita em ciclos com intervalos de 11 a 14 dias. E aí você tem a migração, a vida média dos neutrófilos, e em um momento o animal acaba apresentando neutropenia. Essa hematopoiese cíclica também pode acontecer em pacientes felinos com felve. Tá? Aí já é um distúrbio adquirido, beleza? Então, só para vocês verem exemplos de neutropenia por hematopoiese cíclica, certo? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido enriquecedora para você. Ela foi para mim, porque quando a gente vai fazer uma aula desse nível, né, sem modéstia nenhuma, a gente procura literatura, procura o que há mais de recente nessa busca pelo material mais atualizado para vocês, e é realmente uma jornada extremamente excitante, né, e que vai te ajudar bastante no teu caminho para destravar na interpretação dos exames laboratoriais, nesse caso do hemograma. Então, até o próximo vídeo.